Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Paloma Antunes, a Isabel Hidesworth do NIA, e esse é mais um vídeo do nosso maravilhoso vlog da Liga. Bem, neste vídeo eu vou resenhar para vocês o livro A Bússola de Ouro, que é esta coisinha maravilhosa aqui, o primeiro livro da trilogia Fronteiras do Universo, do Philip Pullman. E este livro foi originalmente lançado em julho de 1995, mas esta edição que eu tenho aqui em mãos é de 2007, da editora Objetiva, aqui no Brasil. Ele tem essa capa diferente aqui, porque em 2007 lançaram o filme da Bússola de Ouro, então é a capa com a atriz, que eu esqueci o nome, e o urso que aparece no filme. Não é a capinha original. Este exemplar custou R$40, ele tem 365, se eu não me engano, 365 páginas. Você consegue ler em uma semana. Ele é grossão, assim, e, sei lá, pode assustar um pouco, ou você pensar, vou demorar mais pra ler. Mas você consegue ler em uma semana. Eu li já no meio da loucura das minhas aulas, então eu demorei 1,5 semana, mas porque teve carnaval. E aí eu simplesmente que larguei o livro no período do carnaval. A verdade é essa. A minha classificação para este livro é 10 e eu espero convencer vocês a dar uma chance para ele até o final dessa resenha. Eu não sei se este vídeo da resenha vai sair antes ou depois do vídeo de leitura do livro, mas em todo caso a equipe de edição vai deixar nos cards aqui em cima para vocês a recomendação do nosso vídeo de leitura da Bússola de Ouro, com a leitura do primeiro capítulo, para vocês terem um gostinho a mais sobre o livro. Vocês já devem ter se deparado com a Bússola de Ouro ou pelo filme, que este filme que eu citei, de 2007, é antigo, assim, e fez parte da minha infância. Eu acredito que fez parte da infância de muita gente. Não é, nossa, um clássico, assim, da infância, mas é um filme memorável, assim. Eu fui rever o trailer semana passada e eu achei os efeitos meio toscos, mas é que eu era criança, né, então na minha mente infantil continua sendo muito bom. Ou vocês devem ter se deparado com a série da HBO que começou ano passado, acho que foi ano passado que ela estreou, que é a His Dark Materials, que é inspirada nos livros do Philip Pullman. E o título original, na verdade, não é esse. Este é o título da série, mas o título do livro é Northern Lights. E é isso, eu só dando uma embasada pra vocês, se vocês se interessarem por outros tipos de conteúdos relacionados à Bússola de Ouro, né? Eu vou pedir pra equipe de edição deixar os trailers da série e do filme aqui na descrição pra vocês também. Então vamos lá, sobre o que fala a Bússola de Ouro, afinal de contas. Antes eu vou dar uma base de como funciona mais ou menos o mundo de A Bússola de Ouro. Na verdade é um mundo muito parecido com o nosso mundo de 1 ou 2 séculos atrás. E ele gira muito em torno de ciência e religião, com a igreja controlando tudo e praticamente fundida com a ciência. E mesmo assim ele conta com elementos muito fantásticos, como feiticeiras, ursos de armadura, que são mercenários, um grupo de mercenários, assim, e que não deixa de ser nobres também. Temos egípcios, temos professores, temos padres, filósofos, e também temos demons. Os demons são animais, toda pessoa tem um demon, que pode assumir a forma de vários animais durante a infância. E aí quando a pessoa, que é a dona desse demon, passa pela puberdade, ele assume uma forma fixa. Eles são como a extensão da alma dessa pessoa. Quando a pessoa morre, o demon deixa de existir. Então, este é mais ou menos o mundo no qual acontece a história da Bússola de Ouro. Na história a gente acompanha a Lyra, que é a nossa personagem principal. Ela é uma garotinha de 10, 11 anos, se eu não me engano. Ela é órfã e mora na cidade de Oxford, na Inglaterra, mais especificamente na faculdade Jordan, que é assim a mais antiga de Oxford na história, e a maior também. E ela é sustentada pelo tio dela, mas o tio dela é um cientista / viajante
barra pesquisador, e ele nunca para lá, ele só vai lá dar dinheiro ou pegar dinheiro com os professores para financiar as pesquisas dele. Ele nunca para lá, Lord Asriel. E ele é uma pessoa bem intimidadora, assim. A Lyra, como todo mundo, tem um Demon, que é o Pantalaimon. E o melhor amigo dela é o Roger, que é ele é filho dos criados da cozinha da faculdade de Jordan. E a história começa, assim, a tomar rumo no momento em que o Roger some. Pela Inglaterra, as crianças estão sumindo, assim, e há boatos de que um grupo que a galera denominou de Gobblers estão sequestrando essas crianças, mas ninguém sabe pra quê e por quê. E ninguém realmente viu os Gobblers, assim, além das crianças sequestradas. Mas a Lyra acredita que o Roger foi sequestrado pelos Gobblers e ela parte em busca dele. Ela é ajudada pelo povo egípcio de Londres, que também perdeu várias de suas crianças, e a partir daí, no embarque dessa aventura para ir resgatar as outras crianças, é que ela começa a descobrir quem ela realmente é. Ela começa a descobrir quem é a família dela de verdade, habilidades secretas assim que ela começa a desenvolver, principalmente porque quando ela sai da faculdade de Jordan, ela é presenteada assim com a bússola de ouro, que é o que dá nome ao livro. E, na verdade, todo mundo se refere a esse objeto dentro da história como o aletiômetro, que é um instrumento capaz de prever a verdade. Ele é uma bússola cheia de símbolos, e cada símbolo tem um significado. Então, a pessoa que tá lendo tem que saber entrar no transe do aletiômetro, num espaço, assim, muito íntimo com o aletiômetro para conseguir ler. E a Lara, aparentemente, é uma das poucas pessoas que conseguem fazer isso. Voltando para a parte da busca. Quando eles começam a descobrir o que está acontecendo com as crianças, onde elas estão, a Lyra percebe que é uma coisa muito horrível e cruel e coisas que ela nunca tinha imaginado serem possíveis, assim. E o pior de tudo é que a família verdadeira dela tá envolvida nisso. E este foi o resumo. Eu cortei várias coisas importantes dele que eu fiquei com medo de mencionar por talvez serem spoilers. Mas é isso. Vamos para considerações sobre o livro. Bom, uma coisa que eu gostei muito, muito, muito no livro é a construção de mundo. Eu simplesmente amei como o autor mescla o mundo moderno. O tempo todo os personagens estão falando de fótons e elétrons e partículas elementares e elementos químicos. Não são minha praia. Mas o tempo todo tem essa ciência moderna muito presente, assim. Na verdade não é tão moderno, porque essas coisas foram descobertas há séculos, né? Mas ele pega essa ciência moderna e mescla ela com filosofias, assim, antigas, com equipamentos que não chegam a ser denominados, mas pelo modo como eles são descritos, você percebe que são coisas, assim, antigas, que são configurações muito fantasiosas, assim. Inclusive, enquanto os estudiosos, assim, estão conversando entre si, eles se referem a alguns equipamentos como equipamentos filosóficos, que são os equipamentos que para eles são os equipamentos de pesquisa, de se levar em viagens para fazer descobertas e tudo mais. E no meio disso tudo, essa ciência é muito permeada, ela tá intimamente ligada com a igreja. Em algumas passagens fica mais ou menos claro que religião que é, mas não dá pra saber com certeza, assim. Mas é uma religião cristã que comanda, assim, este universo, né? E os professores são padres também, que são os catedráticos, eles fazem missa, eles fazem os ritos de funerais e tudo mais. O Philip Pullman conseguiu pegar, assim, a ciência moderna, mesclar com uma ideia mais antiga de igreja e juntar tudo isso dentro de um universo fantástico. Porque a gente tem feiticeiras, nós temos demons, que são os animais que eu expliquei um pouquinho antes, e os ursos de armadura.
São elementos muito fantásticos, assim. E um detalhe que eu achei super interessante é que, assim, antes da Lyra partir em busca do Roger e chegar lá no lugar em que os Gobbers estavam aprisionando as crianças e tudo mais, estavam fazendo experimentos com elas, ela sempre soube, assim, todo mundo sabe, não é segredo pra ninguém, que existem as feiticeiras, existem os ursos, existem os fantasmas, os meio-homem. Eu acho que é este termo que eles usam pra se referir a esses fantasmas, são pessoas que perderam seus demons, então perderam partes de sua alma e elas ficam vagando, assim. Todo mundo sabe que existem essas coisas, assim, que não são naturais, não são um urso falar e lutar e forjar sua própria armadura, não é natural ter feiticeiras, ter esses fantasmas. Mas ninguém duvida que eles existam. A maioria das pessoas nunca nem viu, mas ninguém duvida que eles existam. E aí, quando a Lyra se depara com eles, não é, nossa, como se ela estivesse encontrando um unicórnio que ela não soubesse, ela só imaginava e desejava que existisse. Ela sempre soube que eles existiam. Mas a admiração dela não é diminuída por isso, pelo fator de eu sei que eles são reais. Na verdade, é uma coisa, assim, muito incrível descobrir junto com ela, ver essas coisas, conhecer essas coisas junto com ela, esses personagens. A gente é simplesmente ficar apaixonada por essa construção de mundo. Pra mim, casou muito bem, assim. São coisas de tempos diferentes, juntas no mesmo espaço-tempo e que casam muito bem. Eu adorei como o Philip Pullman montou isso. E falando no mesmo espaço-tempo, no começo, vocês vão poder ver pelo vídeo da leitura do livro, os primeiros capítulos têm uma linguagem meio infantil, assim, meio repetitiva, meio como se você literalmente estivesse acompanhando os acontecimentos pelos olhos de uma criança, e na verdade a gente tá acompanhando mesmo, sob o ponto de vista da Lyra. Não é em primeira pessoa, tá? Ele é escrito em terceira pessoa, mas é ela quem a gente acompanha. Mas ao longo do livro, ela vai sendo forçada a amadurecer, quer ela queira ou não. Ela é uma criança muito espivetada, assim, muito moleque. Ela tá sempre aprontando e se metendo em encrenca e fazendo coisa que não deve, mas ela é forçada a amadurecer a certos níveis, assim, né? Não total e completamente, mas a certos níveis ela é. E isso vai acontecendo, assim, gradualmente até o desfecho do livro. E a linguagem vai acompanhando esse amadurecimento dela. Então vai se tornando uma coisa um pouco mais... um pouco menos repetitiva, um pouco mais dura, mais rígida, assim. E mesmo assim, mesmo sendo sob o ponto de vista dela, em passagens, em cenas que você tem uma interação de adultos para com adultos, a linguagem muda, assim, parece que o clima muda, que de repente fica muito adulto. E muito cru, assim, muito rígido. Você literalmente se sente num universo adulto, assim. E eu achei incrível como o Philip, autor, super íntimos, né, gente? Como o autor consegue fazer essa mesclagem de uma linguagem para outra, de um clima para outro, sem parecer forçado, sem ter uma quebra. É uma coisa muito natural. É tão natural que eu só fui me tocar disso quando acabou o livro. E já que chegamos neste gancho, falando sobre o desfecho do livro, eu fiquei muito decepcionada. Não com o autor, com a história em si, mas com a verdadeira família da Lyra. Eu fiquei total e completamente decepcionada com eles, porque, gente, é revoltante. Mas não é sobre isso que eu queria falar. Na verdade é assim, mas é porque eu não posso falar porque é spoiler. É um spoiler grandiosíssimo, assim. Mas enfim, o final é em aberto. É uma passagem para outro mundo, assim. Então ficou aquele mega, ultra, hiper, super gancho pro próximo livro, que eu ainda não li. E então não posso falar dele pra vocês. Mas eu pretendo ler e trazer resenha aqui pra gente também. E geralmente eu não gosto de finais em aberto, mas esse me surpreendeu, assim, porque ele é muito aberto, mas ele deixa lá o gancho. A Lyra, no final, ela passa de um mundo pro outro. Eu não considero isso spoiler, essa parte eu não considero spoiler. Mas ela passa lá de um plano pro outro. E parece que você tá passando junto com ela. Muito, assim, muito. Então, na minha humilde opinião, o corte ficou muito bem feito.
muito aquela dica que na liga, pelo menos a gente geralmente dá pros autores, de deixar um gancho ali, alguma coisa no final do capítulo que instiga o leitor a querer continuar a leitura. E o Philip Pullman fez isso de uma forma muito, tipo... E uma coisa que eu achei super bonita é a relação entre demons e pessoas. Eles são, real, assim, uma parte da alma da pessoa que tá pra fora, assim, acompanhando ela. E tem uma passagem que a Lyra conhece um marinheiro e aí ele tá conversando com ela sobre o fato de os demons assumirem uma forma fixa quando o dono passa pela puberdade. E a Lyra fala que ela quer que o Pantalaimon continue mudando sempre, porque assim, ele é livre, que ela gosta de ver ele mudando e tudo mais, e ele também. E aí o marinheiro fala pra ela que uma hora ela vai cansar, ou ele vai cansar, e vai querer assumir uma forma só, ela vai querer que ele assuma uma forma só também. E ele comenta que a forma que o demon assume é o espírito animal da pessoa. Não com essas palavras, mas é basicamente isso. Que é como se fosse o espírito do animal da pessoa. E aí ele pergunta, você não quer descobrir que tipo de animal você é? E eu achei isso muito interessante. E é uma relação, assim, incrível, eu diria. Que não é preciso reforçar a todo momento. É dito há raras vezes, assim, no livro, que o demon é a extensão da alma da pessoa e tudo mais, porque sempre se deixa muito claro nas passagens, sem precisar deixar explícito, de uma forma muito suave. Tem uma passagem em que a Lyra e o Pantalaimon se afastam a alguns metros um do outro, e nossa, eles começam a passar mal, assim, sabe? Como se alguém estivesse arrancando o coração do peito deles, e é alguns metros de distância, porque não aguenta. A conexão é tão forte, tão íntima, que não se aguenta ficar separado, assim. Os únicos demons que conseguem ficar longe por muitos quilômetros, assim, de seus donos, são os demons das feiticeiras. Isso eu achei muito interessante também, mostrar essas diferenças. E, nossa, gente, morrendo de vontade agora de ter um demon, é isso. Quero, porque quero. E essa foi a nossa resenha da Bússola de Ouro. Eu espero ler os outros livros e trazer aqui pro canal também. Mas por enquanto, ou talvez mais pra frente, porque de novo não sei em que ordem os vídeos vão ser lançados, vocês podem checar a leitura do primeiro capítulo da Bússola de Ouro aqui no nosso canal. Não se esqueçam de deixar like neste vídeo, se inscrever aqui no vlog se vocês ainda não são inscritos e comentar aqui embaixo para interagir com a nossa equipe, se você já leu o livro, se você ficou com vontade de ler, se você só viu o filme, as suas impressões e parará. Interage aqui com a gente. Aqui na descrição, então, vocês vão encontrar os trailers da série, do filme, e os nossos formulários para sugestão de conteúdo aqui pro canal. Você sabia que dá pra vocês recomendarem fanfics para que a nossa equipe resenhe aqui no vlog? Novos meios de divulgação, não? E aqui vocês também encontram as outras plataformas da Liga dos Betas por essa internet afora. E é isso, beijo e até o próximo vídeo aqui no vlog.